Olá, Alberto, tudo bem contigo? Oi, Josi, tudo bom? Como é que tá? Tudo jóia. Então, Alberto, eu tava pensando aqui em trocar uma tomada. Eu preciso trocar uma tomada, mas eu não sei onde fica o disjuntor do apartamento. E também tenho medo de tomar choque e tal. Preciso saber se eu realmente preciso do disjuntor para trocar as minhas tomadas, a minha tomada, no caso. Oi, Josi, não, tranquilo? Olha só, tu pode trocar uma tomada sem desligar o disjuntor, tá? Mas não deve, Ah, tá. E entendeu? aí? Tem isso aí, não deve trocar, mas tu pode. Para eu te explicar isso, tá? Eu vou precisar entrar em detalhes de três questões, tá? Sobre elétrica. A primeira é a seguinte, assim, o que eu preciso saber para começar a discutir elétrica, tá? Eu preciso saber três coisas. A tensão, a corrente e a potência, tá? Que isso dá sempre muita dúvida. A tensão é aquilo que o pessoal chama de maneira errada, tá? De voltagem. Não tem voltagem nenhuma. De Isso. 110, Isso, é. Isso é 220. errado, tá? Não se diz voltagem. É uma tensão, certo? É como essas coisas da linguagem, por exemplo, metragem. Que coisa horrível essa palavra metragem. Já tem uma palavra para isso que é a área, né? Então por que chamar de metragem? Enfim, não vou me perder muito, tá? Então assim, ó, tensão. Tensão é diferença de potencial, certo? É o movimento ordenado das partículas, certo? Tu explica a tensão, tá? Se tu medir a diferença de potencial de uma ponta de um fio, por exemplo, até a outra ponta de um fio. Se a tensão for zero, não vai ter movimento de partículas. Agora, se houver uma tensão entre elas, por exemplo, 110 volts, vai ter um certo fluxo. Se tiver uma tensão de 220, é outra tensão. Corrente elétrica, tá? Corrente elétrica é a quantidade de carga, certo? Ou seja, os elétrons saem de um lado e vão até o outro. Isso é a corrente elétrica, tá? Que não é amperagem, é Sim. corrente, tá? O símbolo dela, a unidade de medida é o ampere, certo? Aí tem a diferença de potencial, que é o seguinte, eu posso ter uma corrente ali num fio, certo? Mas se eu não aplicar Sim. diferença de potencial nenhuma, não há movimento de elétrons, certo? Tá, então quando tu aplica uma tensão, Entendi. tu tem uma corrente passando. E tem a potência, tá? Potência é o Exato. seguinte, potência é uma determinada força que tu faz por um período de tempo, tá? Que a gente mede em watt, Isso. certo? Ou watt. E ó, tem muita gente que escreve errado o símbolo de volt, tá? Tranquilo, sem Alberto, só um problema. pouquinho, porque a criança Vai lá, vai lá. vomitou. Tá? Só um pouquinho que teve vômito aqui. Tá. Não, corrente elétrica é uma quantidade de carga elétrica que passa num fio, tá? Num determinado tempo. Unidade de medida é o ampere, tá? Símbolo A maiúsculo. Diferença de potencial é o que a gente chama erroneamente de voltagem, tá? É o fluxo, ou seja, uma quantidade, um movimento de carga elétrica que atravessa um fio. E a potência? Potência é uma força que tu faz, né? Por um determinado período de tempo. Retomando então, Alberto, desculpa aquele imprevisto, né? Ao vivo Não, acontece, sem quem tem problema, sem filho problema. sabe. Olha só, Então tá Josi, como é que joia. funcionaria, tá? Para trocar uma tomada, por exemplo, sem disjuntor. Ah, Claro, lembra de uma coisa. ah, Não deve fazer isso, sem certo? disjuntor. Porque eu poderia morrer Claro, trocando uma claro, tomada? poderia tomar um choque. Só que assim, ó, para tu tomar um choque, tu precisa Ah, que a eletricidade passe por dentro do teu corpo, certo? E se a eletricidade passar pelo teu sim, corpo, tu vai estar fechando o circuito elétrico, entendeu? Por exemplo, olha só esse esquema aqui, ó. Tu tem aqui uma bateria só para simbolizar como se fosse a tua rede elétrica, certo? E tu tem aqui, sim, ó, um lustre, tá? Ó, se eu ligar o interruptor, o que que acontece? Eu certo. fecho o circuito, tá vendo? Sim. Fechando o circuito, ó, os elétrons começam. Ó, eu coloquei. Aí ele. Isso aqui é uma corrente, tá? A corrente elétrica é a quantidade de Sim. elétrons que passa por um determinado lugar, por um tempo. E a tensão é a Entendi. força, tá? A força que esses elétrons circulam. Agora, olha só.
Tá vendo, ó? Eu fechei o circuito, os elétrons saem da pilha, é consumida uma certa quantidade de energia no lustre e retorna para cá. Então, se tu segurar o fase neutro, tu vai levar um baita choque. Se tu segurar o fase e o neutro. Tá. Se tu segurar só o fase e tu tiver isolado do chão, tu não vai levar um choque. Agora, tenta segurar o fase sem estar isolado do chão, por exemplo, sem sapato, sem tênis. Aí tu leva o choque. Ah, morreu. Fritou. Olha só o que acontece, ó. Se eu interrompo o circuito, ó. Tá. Entendeu? Eu interrompo o circuito, eu quebro ele e para de circular elétrons. E olha só, como é que tu vai saber qual é o teu fase, qual é o teu neutro? Pois é, essa é a minha dúvida. Tu pode usar um multímetro, uma chave teste, certo? Sim. Mas, digamos que na tua casa tu não tenha nenhum desses dois equipamentos. Não, eu não tenho. Como é que tu pode fazer? Não tenho chave teste. Na verdade, eu acho que eu até tenho, mas não sei usar. Tu pode ver o seguinte, ó. Se o teu eletricista seguiu a norma NBR 5410 de 2004, tá? Ela diz algumas coisas. Olha só. Tá. A norma diz aqui, ó. Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar utilizado como condutor deve ser identificado de acordo com a sua função, certo? Então, assim, ó, a cor verde ou verde-amarelo, certo? Ela é usada para o cabo terra. Se tiver um cabo verde, tá? Aquele cabo verde é o terra. Se tiver um cabo azul claro, aquele cabo é o neutro, tá? E qualquer outra cor, mas assim, geralmente é preto, tá? E qualquer outra cor é o fase. Então as cores dizem a função de cada cabo. Era isso que eu ia ver contigo. Então, aí me lembra uma ideia de comunicação. Foi essas cores que o eletricista, que dessas normas, quem criou as normas também utilizou para efetivar a comunicação comigo. Foi isso? Isso. Tá. Então, Alberto, isso me lembra aquela questão de linguagem verbal e não verbal. Porque se eu não sei essas cores, pode dar confusão. Se eu não souber o que significa cada cor. Tu pode levar um choque do cão se um eletricista trocar essa cor, por exemplo. E como assim que houve a comunicação? Porque nós, seres humanos, utilizamos a comunicação, a linguagem para nos comunicarmos, certo? E a questão das cores do fio é um tipo de linguagem, aquela linguagem não verbal, que ela também não precisa se dar efetivamente somente através das cores. Ela pode ser símbolos, pode ser por desenhos, pode ser por que mais? Gestos. E a verbal ali por palavras, né? Que a gente usa, é linguagem verbal, porque ela vem de verbetes. Verbetes são palavras. Tá. Até pelo... José, olha só, tem uma coisa que é a seguinte, assim, ó. Tu falou de gestos, tá? Eu lembrei que tem uns estudos aí mostrando, por exemplo, o papel das sobrancelhas, tá? Na linguagem. Da corporal, né? Porque, por exemplo, nós somos um tipo de... os primatas, né, evoluíram com muitos músculos na face e eles não tem função nenhuma, né? A não ser de mastigar, mas, por exemplo, eu consigo levantar a sobrancelha, frangir a testa, justamente para expressar uma emoção, né? Exatamente. E se usa até a sobrancelha para reconhecer as pessoas, né? Exatamente, e também, isso é um tipo de linguagem, também isso aí relembra as coisas de casa, nós reconhecemos, vê se houve a comunicação entre, por exemplo, quando uma mãe, só de olhar para o filho, ali teve uma comunicação através da linguagem não verbal, através dos gestos, do franzir dos músculos, como você disse aí, da sobrancelha. Eu sabia quando minha mãe pegava o chinelo, o que ia acontecer. Então, eu sabia pelo olhar da minha mãe, era o olhar, eu já sabia que deu rolo, deu merda, surra na certa. Tá? Então, assim, o que pode interferir, né, nesse processo? Os códigos que eu optei utilizar para essa linguagem. Só que esse código, ele deve ser entendido. Para haver a comunicação, o código tem que ser compreendido. Por isso que eu até procurei você, porque eu precisava saber qual que era o código, a função dessas cores dos fios. Assim como, por exemplo, num semáforo, né? Como é que eu vou saber? O semáforo, eu tô passando, tô dirigindo ali, ficou sinal vermelho.
opa, eu vou ter que parar. Então, aquilo ali houve a comunicação, porque o emissor, né, quem emitiram a mensagem, e eu compreendi, que sou a receptora. Então, eles utilizaram uma linguagem não verbal ali. Então, outra coisa que eu queria ver também, os códigos também, né, os símbolos são linguagens não verbais. Por exemplo, eu tô comendo aqui um granulado, né, claro, tá frio, e ele tem um Tzinho aqui, ó. Esse T aqui significa que ele é um produto transgênico. Então, mais um exemplo de linguagem não verbal. E tem também aqui no meu álcool em gel uma imagenzinha, ó, o foguinho aqui. Quer dizer que ele é um produto inflamável, perigoso. Então, é muito importante nós sabermos reconhecer esse tipo de linguagem para haver a comunicação e não dar problema. Outro exemplo também é os símbolos, né, de feminino, masculino, que identificam os gêneros nas portas dos banheiros. Aquilo ali é uma linguagem não verbal, porque eu sei que onde está uma mulher eu vou entrar, né? Os homens vão entrar onde está um homem. Não, essas linguagens são sempre eficazes, porque no fim das contas, às vezes até tem algumas placas que são engraçadas ou que não entende. A comunicação, porque eu consigo compreender. Tem uma que vocês vão ver aqui agora, por exemplo, ó, o mosquito carregando uma pessoa. O que quer dizer? Eu não vou acampar nesse lugar jamais, ou nem vou passear por aí, fazer uma caminhada, uma trilha sem repelente. Porque provavelmente é uma área com bastante mosquito. E tem também, eu já vi em filmes, as de urso, né? Significa que naquela região, principalmente em montanhas, mas aqui no Brasil não tem urso, né? Não tem nada. Mas é importante eu saber, vá que, né? Eu viajo. Tá. Tem também uma placa, Alberto, aquela que é até engraçada, é bizarra essa plaquinha aí, ó. Tem uma pessoa com um carrinho de mão, né? Qual que é a mensagem aí que essa placa quer transmitir? Qual que é a comunicação? Que é proibido transitar com carro de mão. É proibido? Então, Alberto, como você falou da voltagem, não sei se vai interferir em alguma coisa na hora de eu trocar a tomada aqui. Aqui no meu apartamento tudo é 220. Até inclusive algumas pessoas dizem que é mais econômico, que se economiza, né, na hora de pagar a conta de energia. É verdade isso aí? Da voltagem? Não, Josi. No fim das contas, não. O consumo não tem nada a ver com a tensão da linha. Olha só, vou mostrar um exemplo aqui. Tá. Para falar de consumo, a gente tem que falar de potência elétrica, tá? E a potência elétrica ela é dada pela seguinte equação, tá? A potência é igual a tensão vezes a corrente. Potência em watt, tensão em volt, corrente em ampere, tá? E olha só, se pegar um forno, um exemplo, tá? Um forno de 2.500 watts, certo? Só rearranjando a equação ali, ó, eu vou ter o seguinte, que a corrente vai ser igual a potência dividida pela tensão. E aí vamos pegar o seguinte, ó, se eu ligar esse mesmo forno, claro, digamos que ele seja bivolt, que ele funcione tanto em 110 quanto 220, tá? Se pegar esse forno de 2.500 watts, certo? E ligar ele numa tensão de 110 volts, o que vai acontecer? Por ele vai passar uma corrente de 22,7 amperes, tá? Justamente para dar essa potência de 2.500 watts. Agora é o seguinte, e se ele for ligado numa tensão de 220, o que vai acontecer? Vai passar por ele uma corrente de 11,6 amperes. Pô, é a metade do outro. Então, assim, como eu dobro a tensão, eu diminuo pela metade a corrente. Ou seja, o consumo, né, a potência vai ser de 2.500 watts. Não faz a menor diferença. Ele vai consumir a mesma coisa numa tensão de 110 e numa tensão de 220. E como é que se mede o consumo elétrico, tá, de uma casa? O consumo é medido em quilowatt-hora, ou seja, quantos quilowatts, tá, quantos 1.000 watts tu consome durante uma hora. Tá? Então, é a potência consumida por unidade de tempo. O mesmo forno, exemplo, o forno lá de 2.500 watts ou 2,5 quilowatts. O quilo quer dizer 1.000. Forninho elétrico, normal, convencional, tá? Nada demais. Se ele ficar ligado por uma hora, tá? O custo do funcionamento dele é de R$ 1,90. Claro, sem imposto, tá? Só o custo mesmo do quilowatt. Isso com preço a CE de agosto, tá?
O que vai dar o consumo, aqui no fim das contas, é o seguinte, é o tempo que esse forno vai ficar ligado. Então, se ele ficou 1 hora ligado, R$1,90. Se ele ficou 2 horas, R$13,80. E era isso, não tem nada a ver com a tensão. Pode ser 220, 110, 360, tanto faz. Então, né, esse negócio de linguagem verbal, não verbal, principalmente as não verbais, são muito importantes. Nós reconhecermos essa simbologia para entendermos a mensagem que aquilo quer nos dizer. Outras placas engraçadas, tem várias assim que a gente nem conhece. Indo pro litoral, na Freeway, eu sei que tem uma que mostra tipo um coqueirinho, essa daqui. Ela é de vento lateral, significa que naqueles espaços ali, daquele momento em diante, daquela direção em diante ali, tem que ter cuidado que tem vento lateral. E assim por diante. Na química também, tá? Em laboratório, a gente tem muitas placas, tá? Às vezes explicando, deixando claro o perigo de alguns produtos químicos, tá? Exemplo, se é oxidante, Sim. se é radioativo, se causa câncer. E tem uma linguagem que é bem específica, tá? Mas que é bastante presente. Eu vejo às vezes nos caminhões que transportam produtos perigosos, tá? Que transportam gasolina, Sim. tá? Tá, eu já vi também, tem também uma que do caminhão, já que você falou de caminhão, umas de quando eles transportam animais, né? Carga viva. Carga viva? É. Isso, eu acho interessante. Daí só não você entendo mostra aí pra gente, por ônibus, favor. por exemplo, não tem isso, não. Pois não, mas é porque nós já sabemos que o ônibus só vai levar pessoas, seres humanos. Mas então tá, Alberto, eu vou, depois dessas dicas que você me deu, todas essas explicações aí, eu tenho um fio vermelho, um fio verde e um azul ali. Verde. Eu tenho que ter cuidado com o vermelho. Tu não vai poder encostar nele e no outro fio. Fase. Tu pode pegar nele, mas sem encostar no chão, parede, nada. Tu tem que estar isolada, né, eletricamente, e tu não pode estar encostando em nenhum outro fio. Gente, Tá, se eu não voltar num próximo vídeo, ou se vocês não ouvirem mais falar meu nome, provavelmente eu levei um choque federal, não mas não aprendi te nada esquece e morri. não te esquece de uma coisa, né? Desliga o disjuntor. Esse é o melhor. Isso, sempre desliga o disjuntor. Essa é a melhor orientação. Então se eu desligar o disjuntor, eu posso mexer tranquilo, instalar a tomada. Sem problema algum. Sem problema. Porque daí não vai passar corrente elétrica ali, não vai passar nada de corrente elétrica. A orientação é sempre essa, tá? Exato. Essa história de trocar uma tomada ou fazer manutenção sem desligar o disjuntor, é num caso muito extremo, tá? O aconselhável é nunca fazer isso. Certo. Tá. Então eu vou trocar minha tomada. Assistam aí que se, né, não der certo, vão me ver morrer ao vivo. Essa é bem a verdade. Tá, gente? Então, eu vou trocar minha tomada e já mostro o resultado pra vocês. Oi, meninos! Então, hoje chegou o dia, né? Vou ter que ir lá, mão na massa, gravar a troca da tomada. Se esse vídeo não continuar, provavelmente eu tenha morrido, tá? Então, vou mandar um beijo pra Xuxa, que eu sempre sonhei pra minha mãe antes. Vamos lá, tá? Vou desligar aqui o disjuntor. Eu optei por desligar tudo porque, né, como eu não sei cadê o tal do eletricista que fez toda a instalação, eu imagino, como o Alberto me disse, que a 15 ou a 20 são as tomadas. E esse 40 aqui, ele falou que era chuveiro, mas meu chuveiro é a gás. Mas enfim, vou desligar todas para garantir, né? E mesmo assim, se eu morrer, vocês já sabem. Até agorinha. Sound of the drums beating in my heart.
Então, meninos, tomada trocada, né? Agora vamos fazer um teste. Eu vou fazer o teste com essa lumináriazinha aqui, tá? Vai acender uma lâmpadazinha colorida. E se não acender nada, o vídeo se encerrar por aqui, provavelmente eu tenha falecido. Vamos lá, lâmpadazinha. Ah, já até ligou, ó. Pra vocês verem a diferença. Acesa, apagada. Lâmpada funcionando. É só seguir as cores dos fios e entender que tipo de linguagem ela quer nos passar, né? E deu certo. É isso, meninos. Espero que tenham gostado, tá? Foi uma experiência e tanto. Vou trocar todas as tomadas agora daqui de casa. Até breve!